E aí, meus professores, beleza? Vamos começar agora a nossa aula 3 no módulo 1 do curso de formação de professores, onde nós vamos falar do peão. Essa peça que eu já falei, eu acho ela a mais bonita do jogo de xadrez. Eu acho ela muito bonitinha. Eu tenho, inclusive, 2 chaveirinhos de peão, tá? Um laranja e o outro vermelho. E acho muito bonitinho o peão mesmo. E é uma peça que, às vezes, a gente acha é uma peça muito ruim no jogo de xadrez, mas quando os alunos começam a aprender mais sobre o jogo de xadrez, entender melhor o jogo de xadrez, eles começam a perceber a importância dos peões. Hoje em dia, por exemplo, vamos pensar no xadrez um pouco mais técnico, o estudo sobre os peões ele é muito importante no jogo de xadrez. Mas nós não estamos falando de técnico, estamos falando de xadrez pedagógico, xadrez na escola. Então vamos voltar aqui para o xadrez pedagógico, xadrez na escola. Coloquei aqui para vocês o tabuleiro completinho, mas a ideia é só nós falarmos do peão. Então está aqui a posição que eles começam. Já aprendemos isso nas outras 2 aulas, que os peões eles ficam na frente do campo de batalha, lembrando aqui peças brancas no 1 e no 2, porque afinal de contas as brancas começam, peças pretas no 7 e no 8, e os peões aqui na frente. E agora nós vamos falar no movimento dos peões. Vou ensinar o movimento dos peões, primeiro pensando no fundamental 1, 6 a 10, 11 anos de idade. Vamos lembrar daquela nossa regrinha da ordem. Tempo, quantidade de aulas, como ensinar, erros e jogos adaptados. Então vamos lá. Primeiro, quanto tempo eu vou gastar para ensinar o movimento do peão? Gente, quando eu falo o tempo que a gente vai gastar, é mais ou menos, tá? Pode ser que você gaste um pouquinho menos, pode ser que você gaste um pouquinho mais. Mas, na média, você tem que planejar mais ou menos esse tempo. Quando você estiver planejando a sua aula, os objetivos pedagógicos, você vai calcular que você vai gastar mais ou menos tanto tempo na parte teórica. Eu acredito que o peão é a peça mais difícil de andar no jogo de xadrez, porque ele tem muitas regrinhas, muitas coisinhas que atrapalham. Ele anda de um jeito, ele captura de outro, a gente já vai ver isso aqui. E é uma das peças que as crianças mais erram quando eles estão aprendendo o movimento dessa peça. Mas por que a gente ensina primeiro, então? Porque quando você aprende a jogar com os peões, ele já te dá uma possibilidade de jogar. Então a gente já joga xadrez. Joga só com peão? Ok, só com peão, mas a gente já joga. E isso, para a criança, faz muita diferença. Quando a gente pensa, às vezes, no xadrez técnico, que demora, as pessoas ficam até jogar, ficam achando que tem que jogar com todas as peças. Aqui não, a criança vai jogar, o adolescente vai jogar. Então ele vai aprendendo devagar. Seria como se na matemática ele estivesse aprendendo soma e tivesse um joguinho que trabalha só soma. Aprendeu multiplicação, tem joguinho que trabalha só multiplicação. Aprendeu divisão, tem joguinho que trabalha só divisão. E depois, por exemplo, vai ter um joguinho que vai trabalhar todas as operações juntas. Então a ideia nossa é essa aqui no xadrez. Está aprendendo um conteúdo, tem um joguinho para trabalhar só aquele conteúdo. E aí, depois a gente vai aumentando a quantidade de conteúdos, aumentando a quantidade de joguinhos também. Aumentando peças, aumentando tudo de acordo com o nosso objetivo pedagógico, tá? Então vamos lá. Tanto no Fundo 1 quanto no Fundo 2 e médio. O tempo que nós vamos gastar na teoria para ensinar o movimento do peão é de 15 a 20 minutos. Muito importante, 15 a 20 minutos, não fale mais rápido. Se você fizer muito rápido essa aula, eles vão errar durante muito tempo. Então, tenta ficar de 15 a 20 minutos. Repassa de novo. Tá? É importante demais esse movimento do peão. Tá? Quantidade de aulas que a gente vai trabalhar esse movimento do peão. Sugiro 2 aulas só para trabalhar o movimento do peão. Primeira aula, teoria lá de 15 a 20 minutos. E eles vão jogar. Depois eu vou mostrar o jogo. Segunda aula, revisão do movimento do peão. Aí vai durar de 7 a 10 minutos. Talvez 5 minutos também dê. Mas aí você vai revisar. Aí depende da idade, tá? Lá no ensino médio, você vai revisar em 5 minutinhos. Lá no Fundamental 2, talvez você gaste 7 minutos. Lá no Fundamental 1, talvez você gaste 10 minutos para revisar o movimento do peão. Revisou, acabou de revisar, coloca eles para jogar. Tá?
Agora vamos lá. Como ensinar o movimento do peão? Fundamental 1. Lembra que eu falei, eu adoro fazer teatrinho, eu adoro fazer a criança se sentir parte do processo de ensino-aprendizagem. Então eu ando pela sala, e aí você está andando pela sala, aí você está andando, olhando para os alunos, e está procurando, aí de repente você achou um aluno que tem uma régua. Achei, o Joãozinho tinha uma régua. E aí você já ficou de olho, né? Beleza, aquela régua vai me ajudar. Porque a gente está pensando aqui no teatrinho. E aí vou ensinar o movimento dos peões. Aí vamos falar. Os peões, eles são os nossos soldados. Então, eles querem ir para a batalha, querem ir para o campo do adversário. Então, o nosso peão ele vai andar somente para frente, para ir para a batalha. Então, vai andar somente para frente. E aí você vai falar com eles assim, mas olha, vamos tomar cuidado, porque o nosso peão ele usa uma armadura que é pesada. Olha a régua que eu falei, ele usa uma espada que é pesada. E ele usa um escudo. Aí você pega o livro do aluno. Bacana demais. E é pesado. Então, como a armadura do nosso peão, tudo é pesado, ele não consegue sair correndo pelo tabuleiro. Ele só vai devagarzinho. Então ele vai andar para frente, porque ele está indo para a batalha no campo do adversário, só para frente, e vai andar apenas uma casinha, porque ele usa uma armadura muito pesada. Então ele não consegue sair correndo. E aí vai ter um aluninho, sempre tem um, né? Aquele aluninho que fica assim, tio, quando está no começo do jogo, o peão pode andar 2 casas. Alguém vai falar isso desse jeito para vocês. E depois vocês falam assim, ele é evidente. Eu sei que alguém vai falar isso. Aí você vai falar o seguinte. Vamos lá, ainda estamos no Fundamental 1, hein, gente? Vamos lembrar. Agora nós temos uma coisa. Quando o nosso peão ainda não se movimentou no jogo de xadrez, ou seja, ele está naquela casinha que ele começou, lá naquele endereço que ele começou o jogo, ele ainda está descansado, está cheio de energia. Ele então consegue, nesse momento, andar uma casa ou dar um grande salto e pular 2 casas no jogo de xadrez. Por que ele consegue isso? Porque ele está descansado. Então, relembrando, o peão anda uma casa porque a armadura é pesada. Quando ele ainda não andou, ele ainda está descansado, ele pode andar 1 ou 2. O que vai ser melhor? Algum aluno pode te perguntar isso, provavelmente vai. Depende, vai ter momento que vai ser melhor andar 2 casas, vão ter momentos que vão ser melhor andar apenas uma casa. Isso vai variar de momento do jogo para momento do jogo. E agora, antes de eu mostrar aqui no tabuleiro, vamos pensar. Como que se captura uma peça no jogo de xadrez? Porque o jogo de xadrez é uma grande batalha, né, entre 2 exércitos. E onde as peças é uma batalha de mentirinha, né, onde ninguém se machuca, mas é uma grande batalha. E como que vai ser essa captura de peças no jogo de xadrez? Na dama, que é o que todo mundo conhece, né? Xadrez é igual dama? Não, não é igual. Só o tabuleiro que é parecido. Aí eles vão pensar assim, na dama a gente captura pulando por cima. No xadrez, não. No xadrez a gente captura tomando o lugar da outra peça. Tá? E aí, quando eu falei que o peão é a peça mais difícil, e é verdade. Porque o peão ele só anda para frente, que a gente acabou de ver. Mas na hora de capturar, ele vai capturar na diagonal. E ele só vai poder capturar uma casinha. Então, vou mostrar para vocês aqui no tabuleiro como que os peões vão se movimentar e como é que ele pode capturar, tá? Lembrando que no xadrez não é obrigado a capturar. Então, a gente só captura se a gente quiser. Tá? Diferente da dama, que a gente é obrigado a capturar, no xadrez a gente não é obrigado a capturar. Alguém vai falar assim, não, eu jogo dama que não é obrigado a capturar, que eu vou soprar a pecinha do adversário. Isso não está na regra, hein, da dama. Mas vamos voltar aqui ao xadrez. Vamos lá. Esse peão aqui, ele tá, e eles estão descansados. Então, eles podem andar vou botar até de outra cor aqui, ou 2 casinhas. Esse daqui, a mesma coisa.
uma ou duas casinhas. Então, estão descansados, podem andar uma ou duas. O que você vai fazer? Você vai pensar, será que é bom andar uma? Será que é bom andar duas? Por exemplo, eu falei que o peão captura na diagonal. Será que se eu andar duas casinhas aqui vai ser bom? Ou ele vai me capturar e não vai ser bom para mim? Não sei. Tudo vai depender do plano. Por exemplo, esse peão aqui, ó, ele pode andar uma casa, porque ele já está cansado, já está andando. Será que andar uma casa com ele vai ser bom? Será que se eu andar com uma casa ele não vai me capturar aqui? Então isso tudo você vai analisar. Por exemplo, aqui, esse peão ele pode andar ou capturar a peça do adversário. E aí, o que eu vou escolher? Não sei. Cada aluno vai decidindo. Com o tempo vocês vão aprendendo o que é melhor. Aqui não é a ideia, não é falar o que é melhor ou o que é pior. É só mostrar as possibilidades, tá? Esse peão aqui, ele pode andar. A gente aprendeu que o peão anda para frente. E que ele captura na diagonal. Então, ou seja, não tem pecinha aqui, não tem pecinha aqui, ele não pode capturar ninguém. E andar para frente aqui, ele também não pode, né? Porque tem outra peça na frente. Não pode pular por cima, porque eles são de uma casa. E também em momento nenhum eu falei que o peão pode pular por cima das pecinhas. Então, ou seja, esse peão aqui está no engarrafamento, está preso. Agora vamos aos erros mais comuns que os alunos cometem com os peões. Por exemplo, esse time preto aqui está atacando para baixo e o branco para cima. Erro comum que os alunos cometem: pegar esse peão e capturar para trás. Vou até botar de vermelho. Outro erro comum que eles fazem: pegar esse peão e capturar o peão que está do lado. Isso é normal. Outro erro comum: pegar esse peão e capturar aqui. Ou então, pegar esse peão e pular por cima dessa pecinha, botar de vermelho, e cair nessa casa. Isso é um erro comum. Eles acham que está descansado, pode andar duas casas, pular por cima desse, parar aqui e não capturar. Tem criança que faz isso, tá? Então, isso é erro comum. Outro erro comum: eles pensam assim, se o meu peão ainda está descansado e anda duas casas, ele pode andar duas casas aqui e capturar esse peão aqui. Não pode. Ele só captura na diagonal uma casinha. Então, esses são erros comuns. Mais um erro comum aqui é esse peão querer andar e capturar o outro reto aqui. Tá? Esses são os erros comuns que eles cometem com o peão. Fora escrever peão com i, né? Mas tudo bem. E agora vamos a jogos. Que jogos nós podemos jogar aqui? Pegamos aqui um jogo simples. Estamos trabalhando com Fundamental 1 ou Fundamental 2 e médio. Observem que aqui no peão eu só falei de Fundamental 1. Eu vou dar uma pincelada logo depois que eu falar dos jogos no Fundamental 2. Por quê? O movimento do peão ele é muito fácil eu ensinar pro Fundamental 2 e pro médio do jeito que eu ensinei aqui. Mas eu já falo lá. Espera rapidinho. Jogos adaptados do movimento do peão. Peguei aqui, botei 3 peõezinhos contra 2 peões. Aqui é a mesma coisa. É um jogo simples. Você vai pegar a criança e vai colocar ela para jogar. Uma hora com a branca e uma hora com a preta. Ou seja, provavelmente uma hora ela vai ganhar, provavelmente uma hora ela vai perder. Mas é só para ela vivenciar mesmo a ideia de movimento e capturas. Seriam nas diagonais. Só para isso. Tá? Conforme vai passando, jogou uma vez assim, o adversário muda. Por exemplo, aqui tem 2 contra 2 e 3 contra 2. Para quê? Para eles perceberem que o lado aqui que tem 3 contra 2 provavelmente vai chegar do outro lado primeiro. E aqui, por exemplo, 8 contra 6. Posso jogar 8 contra 8. Se eu tiver pecinha suficiente na sala, posso jogar 16 contra 16. Sem problema nenhum. É muito legal esse 16 contra 16. Eu já fiz. Demora mais o jogo, mas dá para fazer. Super tranquilo de fazer, tá? O tranquilo que, como essa aula de peão é uma aula que a gente não gasta muito tempo na parte teórica, mesmo que você jogue o jogo de 16 contra 16, que é um jogo de execução mais longa, dá tempo deles jogarem.
É super tranquilo. E quais as regras que a gente coloca nessa batalha de peões? Quem chegar com o peão do outro lado vence. Ou quem capturar todos os peões do adversário vence. Ou se você deixar os peões do adversário sem conseguirem se mover, você vence. Então, se você, a vez do adversário, ele não consegue mexer o peão, você venceu também. Fácil de fazer, pode variar do jeito que vocês quiserem a quantidade de peões, mas o legal é só os peões. Agora vamos pensar aqui. Falei do Fundamental 1, e aí a gente ficou pensando, mas no Fundamental 2, eu vou usar esse teatrinho? Olha, Fundamental 2, a ideia do teatro é basicamente a mesma. Só que o que eu vou associar? As guerras antigas. As guerras aos filmes que eles já viram, a coisas do cotidiano deles. Mas pode falar da armadura, pode falar que eles estão descansados, por isso eles pulam 2 casas. Porque se você pegar nos filmes, o começo da batalha, às vezes os soldados querem ir para a batalha e saem gritando, igual dão aqueles pulos grandes, saem correndo no inicinho ali, eles estão descansados. Então, as crianças vão lembrar desses filmes, vão associar, vão pensar também nisso. Pô, eu estou descansado. Igual quando eu vou jogar o futebol, o inicinho ali, eu corro muito, depois eu canso, não corro mais. Então, faz essas associações, lembra? Sempre com o dia a dia da criança. Assim você vai conseguir ensinar para o médio, para o Fundamental 2, para um adulto, se você quiser. É tudo muito tranquilo. Vai ensinar para um adulto, pode pegar coisa do mundo corporativo, das empresas, de qualquer coisa, que você consegue fazer essas associações também, tá? Isso. E os jogos adaptados, gente, para qualquer idade, por favor. Adulto, ensino médio, ensino Fundamental 2, qualquer idade você pode ensinar exatamente desse jeito, tá? Alguém pode estar se perguntando, eu já vi aí, eu sei jogar xadrez, quando o peão chega do outro lado, ele se transforma em outra peça. Ok, não é momento para agora, tá? Sem eles perceberem, nos jogos adaptados, eles já estão entendendo isso. Chegou do outro lado, ganhou. Mas esse movimento especial do peão, a gente prefere ensinar depois. Por quê? Porque é difícil o movimento do peão mesmo. Senão fica muita coisa para o movimento do peão. E aí, quando vê, eles vão errar, porque eles vão errar mesmo. 3 meses depois que estão jogando, um aluno vai capturar com o peão para trás. Normal, tranquilo. Devagarzinho que vai aprendendo. Então, movimentos especiais do peão, depois a gente fala. Se alguém trouxer uma demanda dessa para a sala de aula, vocês vão comentar lá que o peão chegou do outro lado, se transforma em qualquer peça. Mas vocês vão ver isso no curso aqui mais para frente, então vai ser tranquilo para vocês, tá bom? Obrigado pela aula. Até a nossa próxima aula, que é o movimento do rei, que vai ser a nossa 4ª aula aqui do módulo 1. Tá bom? Grande abraço a todos e até mais.